E aí, Rafa Machado na área, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula gratuita aqui no nosso canal, onde toda terça-feira às 19h57 nós estamos com uma aula sobre metodologias ágeis, gestão de projetos com métodos ágeis, liderança ágil e tudo que envolve essa área da agilidade. Você é muito bem-vindo aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like e também o seu comentário. Comenta aqui para mim o que você vem achando sobre as aulas e também qual é o tipo de conteúdo que você quer ver por aqui, o que você está sentindo falta, que eu vou ter o maior prazer em fazer um conteúdo que realmente vale a pena para você. Então, sem mais enrolação, bora para a aula de hoje que está especial. Mas antes de eu compartilhar a tela do meu computador com você, eu vou deixar o linkzinho do template da TeamBuilding aqui embaixo para você conseguir utilizar aí na sua casa e também conseguir praticar um pouquinho. Então, vou deixar aqui na descrição para você. Então, bora lá, vou compartilhar a tela do meu computador com você. Quando você clica nesse link que eu deixei disponível aqui nessa aula, você vai cair aqui no Miro. O Miro é mais uma ferramenta de board colaborativo, um quadro colaborativo, é bem parecido com o Mural, onde nós realizamos lá a nossa Leanception. Então, eu estou te trazendo aqui mais uma opção que as empresas utilizam bastante, algumas utilizam Mural, outras utilizam Miro. Então, mais uma opção aqui, elas são muito similares, estou trazendo aqui para você também conhecer ela e aprender já nessa dinâmica então de Team Building. Esse template que eu deixei o link aí, quando você clica, você provavelmente vai cair numa tela ou como essa aqui, ou então numa tela para fazer um cadastro, um login, pode fazer que é gratuito, até 3 boards, você não precisa pagar nada. Depois disso ele vai te perguntando se você deseja ou não realizar um plano de assinatura, então fica bem tranquilo, você não precisa pagar nada para utilizar aqui nessas nossas aulas. Então bora lá. Tá vendo que a tela está totalmente em branco aqui? Provavelmente você precisa dar um zoom aí no seu mouse, é só rolar a bolinha do scroll ali que você vai conseguir chegar lá. Tá vendo que aqui já apareceu alguma coisa para mim? Então você pode clicar com a bolinha também do mouse que ele vai formar uma mãozinha, ou então você pode vir aqui nessa setinha no select e marcar ela, que ela já vira também automaticamente a sua mãozinha. Então tá vendo como é bem parecida com o mural? É só você arrastar e depois dar mais um zoom para chegar até aqui. E eu deixei uma descrição aqui que é comece aqui, para ficar bem prático, bem fácil aí para você entender, para nós acompanharmos então essa aula. Agora sim, vamos para o que interessa. Primeiro nós vamos explicar para o time que vai fazer parte dessa dinâmica o que ela é, para que ela serve. Então, como eu comentei, a Team Building é uma dinâmica para a construção de times, para nós vermos quais são as capacidades e as habilidades que o time tem, se isso é o suficiente para a realização daquele produto, para que nós possamos entregar aquele produto para o nosso cliente. Então ali a gente consegue também ver se o que a gente tem dentro de casa já serve para atendermos o nosso cliente ou se não precisamos contratar outras habilidades, outras pessoas aí com habilidades diferentes do que o nosso time já tem para conseguir dar conta do recado. Então essa é uma das premissas aqui do Team Building. A outra é para nós formarmos os acordos do time. Rafa, como assim? Quais serão os horários das nossas dailies? Quais serão os horários e as datas, os dias, né, das nossas retrospectivas, das nossas planes, enfim, das dinâmicas aí das cerimônias ágeis, né? Então você vai ver isso no próximo módulo, nós vamos entrar sobre todas as cerimônias ágeis, então não se preocupe em querer saber agora, mas é importante você conhecer antes de rodar uma team building com o seu time, que você precisa realizar esses acordos com o time. E mais umas coisinhas outras que nós vamos aprender nessa aula aqui. Então primeiro você explica o que é uma team building para eles e lê essa frasezinha básica aqui, que está aí no template de vocês. Qual é o valor do nosso encontro? Então é coragem para falar, respeito ao ouvir e falar, né? O respeito é fundamental, coragem também, porque tem gente que não gosta de falar por nada, né? Muito encabulado, mas gente, é só explicar que isso aqui é para o time, é para eles, não é nada para mostrar para chefe nenhum ou para algo desse sentido. Humildade ao falar e ao ouvir o outro ponto de vista e abertura para sempre aprender algo novo ou rever os seus conceitos. Então esses aqui são os valores do nosso encontro aqui da Team Building. Depois nós vamos seguir uma agenda. Opa, dei um zoom ao contrário aqui. Depois nós vamos seguir uma agenda. Então aqui eu deixei uma simulação de agenda para nós introduzirmos aqui a nossa Team Building. Onde às 15 horas, por exemplo, nós vamos realizar uma introdução. Essa introdução vai durar 10 minutos. Que é essa parte que você vai explicar o que é Team Building e como que ela vai acontecer. Um icebreaker, ou seja, uma dinâmica de quebra-gelo, a gente vai fazer aqui para soltar o time, para deixar o time um pouco mais relaxado e essa dinâmica vai durar 20 minutinhos.
Preenchimento do Canvas. O Canvas é a principal parte, a principal etapa da nossa team building. Então também você vai ver daqui a pouco ali. Esse preenchimento então vai durar 30 minutinhos. Ali pelas 16 horas nós vamos fazer uma pausa de 15 minutinhos para o time tomar uma água, ir no banheiro, enfim. Lembrando que essa dinâmica você pode fazer tanto presencial, né, com o time junto dentro de uma sala, com um quadro branco, enfim, quanto online. Então por isso que a gente tem esse template aqui para você fazer online de forma remota com o seu time em home office. Então depois disso, depois desses 15 minutinhos de pausa, a gente volta com a finalização do Canvas, mais 30 minutinhos, e às 17 horas nós teremos um feedback para finalizar aí a nossa team building. Depois disso, você fala aqui quais são os objetivos da team building então. Formar um time para dar início à construção de novos produtos da... Aqui eu coloquei FF para representar o nome de uma equipe, de um time, de um projeto. Você coloca aí o nome do seu projeto ou do seu time. Esclarecer valores e propósitos das pessoas do time. Definir os primeiros acordos básicos para o squad. Lembra que nós já falamos o que é squad? Se você não lembra, assiste às aulas lá sobre a metodologia Spotify. Criar contexto sobre os membros do time. Então, tudo isso aqui faz parte dos objetivos da nossa team building. Depois disso, você arrasta aqui para o ladinho, sempre segurando no scroll ou então na mãozinha, né? Já que a gente está com a mãozinha ativa, de novo, aqui nesse select você troca entre o ponteiro do mouse ou então a mãozinha. E é só você clicar, segurar, você arrasta o board aí sem precisar editar nada, tá? Aqui eu vou diminuir um pouquinho o zoom para você enxergar. Então aqui na área de pessoas, nós temos esses quadradinhos aqui e embaixo deles temos o nome e a função. Em todos eles nós temos isso. Então aqui você vai pedir para o time, para cada um deles colocar o seu nome. Agora eu vou tirar aqui da minha mãozinha, vou voltar para o ponteirinho do mouse e aqui eu entro em modo de edição. Então quando eu clico aqui em cima do nome, 2 cliques nele, eu posso editar ele. Eu vou colocar aqui meu nome, por exemplo, Rafa. Vou botar Rafael, para ser um pouquinho mais formal. Mas você pode pedir para eles colocar o nome que eles gostam de ser chamados. Aqui na função, então vou colocar aqui a minha função, Agile Coach. E cada um dos membros vai fazer isso. Depois disso, cada um também pode colar uma fotinho aqui nesse quadradinho. É para isso que tem esse espacinho aqui. Então, como que funciona? Se você pegar uma foto que você tem no seu computador, enfim, que fique mais fácil, é só você dar o botão direito, copiar, vem aqui também e colar. Vou fazer um exemplo para você. Eu copiei uma imagem que eu tenho aqui, então agora eu vou dar um Ctrl V ou um colar e ela vai parar aqui em algum lugar do meu board. Então eu posso redimensionar, trazer ela aqui para o meu quadradinho, pegar ela aqui nessa pontinha e colocar do tamanho aqui que eu desejo para caber então no meu quadradinho. E você pode pedir para cada membro aí do seu time fazer isso. Aqui não ficou muito certinho, agora sim ficou centralizadinho. Então isso é legal porque você tem uma visão de todos os membros do time, se o time ainda não se conhece, porque geralmente uma team building é realizada com o time todo novo, ou então o time chegando, cada um de outras equipes, para o time se conhecer um pouquinho melhor, onde vai ter nome, função e a fotinho de cada um aqui. Depois disso, nós vamos para os primeiros acordos. Os primeiros acordos que são os acordos da reunião e não os acordos do time. Então nós vamos pedir para o time manter o foco, a participação em tempo integral, para eles não perderem realmente o foco dessa dinâmica. Câmera aberta para quem se sentir confortável, né? A gente não vai forçar nada, mas tem gente que só abre a câmera quando a gente pede, mas a gente deixa um lembrete aqui, câmera aberta para quem se sentir confortável. Utilização do recurso de levantar a mãozinha. Geralmente isso aqui é quando a gente está num ambiente home office, um ambiente online. Então lá no Google Meeting, a gente tem lá, por exemplo, a função de levantar a mãozinha e a pessoa vai esperar então para que quando chegar na vez dela ela possa falar. Objetividade para focarmos no assunto e respeitarmos o time box. Time box é o tempo de duração aqui da nossa team building, que é aquela agendinha que nós já passamos ali no começo. Depois disso, nós vamos rodar aqui para o lado no check-in. Esse check-in aqui, como é que acontece? É um radar de felicidade. É como é que cada pessoa do time está se sentindo como expectativa para a realização dessa dinâmica. Então você vai pedir para cada membro do time selecionar um desses pontinhos verdes aqui e arrastar para cima daquela carinha ali que mais representa como é que está o estado dela nesse momento. Então tem gente que vai botar aqui, tô com sono, tem gente que vai colocar a carinha mais feliz, e assim cada membro do time tem direito então a escolher um voto, a gente chama de um voto, né?
e em qual é o hosting que representa aqui a sua expectativa para essa dinâmica, como é que a pessoa está chegando para essa dinâmica. Feito isso, bora ali para baixo. O nosso próximo passo é realizar um icebreaker, ou seja, uma dinâmica de quebra-gelo. Então, como eu já falei lá no comecinho, um icebreaker é para você soltar um pouquinho, né? Fazer o seu time se soltar um pouquinho, para eles serem mais participativos. Então, existem diversas dinâmicas de quebra-gelo. Eu vou deixar uns links de algumas delas aqui para você conhecer e você conseguir aplicar aí futuramente. A que eu trouxe aqui agora é fato engraçado. Então, aqui embaixo tem as regras de como é que vai funcionar. Escreva um fato engraçado sobre você ou o que aconteceu com você. Todos votam na história mais interessante ou aquela que achar mais engraçada. O autor ou a autora da história mais votada conta verbalmente o ocorrido aos demais colegas. Então, como é que vai funcionar? Deixa eu diminuir o meu zoom aqui de novo. Aqui nós temos novos quadradinhos, dessa vez com post-its dentro. Então, cada pessoa vai selecionar um post-it e vai escrever ali a sua história engraçada, ou o que aconteceu com ela, ou alguma história engraçada que ela vivenciou. Então, depois que todos escreverem as suas histórias, você pede para o time votar na história que achou a mais engraçada. Então, novamente aqui com as bolinhas verdes, você pede para cada um dar um voto, levando a bolinha verde para cima do post-it que achou mais engraçado, da história que achou mais engraçado. Aquele que tiver mais votos no final da votação, você vai pedir para a pessoa, autora daquela história, contar, abrir o microfone e, se possível, a câmera e contar para a galera de forma verbal, para todos rirem junto e se soltarem, como a gente já falou que é o objetivo aqui do Icebreaker. O nosso próximo passo, então, é vindo aqui para o nosso ladinho. Nós temos aqui agora o nosso Canvas Team Building. Rafa, o que é isso? Canvas, como eu já falei, é um quadro, um board, onde temos algumas etapas que no final, ele, visualmente falando, ele nos mostra aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos ver. Então aqui nós temos o Canva do Team Building, que são os objetivos, os papéis e habilidades, os valores, propósito, regras e atividades. Rafa, como assim? Deixa eu dar um zoom aqui no objetivo, que é o que nós vamos focar. Primeiramente, tá vendo que nós temos post-its coloridos aqui, cada um de um ladinho? Isso aqui eu preparei para me antecipar, então, para essa nossa dinâmica, onde eu sugiro que você também se prepare, coloque cores diferentes, porque cada cor você vai colocar em um determinado quadrante desse. Ou seja, aqui nos objetivos nós vamos utilizar esse mais amarelinho. Aqui nos papéis e habilidades vão ser os laranjinhas e assim por diante. Aqui nos valores, os roxinhos, nas regras e atividades, esses mais verdinhos, e no propósito é um só grandinho, maiorzinho aqui, que é um propósito, só que o time define, que está aqui nesse caso em azul. Vamos para os objetivos e metas. O objetivos e metas, aqui também tem uma breve descrição, é o que nós como grupo realmente queremos alcançar. Qual é o nosso principal objetivo que seja viável, mensurável e limitado dentro do tempo que nós podemos, que nós devemos e que nós iremos atuar junto? Quais são os nossos objetivos pessoais que queremos compartilhar uns com os outros? Então aqui você vai dar um tempinho para o seu time também escrever dentro de cada um desses post-its, pedindo para eles arrastarem aqui para dentro do quadrante dos objetivos. Depois que o time escreveu tudo, você vai ler, ou eu gosto bastante de pedir para o time participar, para eles lerem, então para eles ir discutindo se realmente é isso, se faz sentido para eles. Então essa aqui é a parte dos objetivos. Depois disso, o segundo ponto são os valores. Os valores são os roxinhos. É o que nós apoiamos, quais são os princípios orientadores, quais são os nossos valores comuns que queremos que estejam no nosso centro da equipe. Ou seja, tudo aquilo que é importante para cada membro da equipe. Você vai pedir para eles pegarem de novo, escreverem aqui nos post-its roxinhos, você pode ir ajudando eles, vai organizando aqui. Depois que todos preencherem, você também pede para eles lerem, discutirem, ver se não faltou nada, ver se tem coisa ali que realmente não faz sentido, para eles irem de forma colaborativa, como todo board dentro da agilidade é colaborativa. Depois disso, a mesma coisa aqui para papéis e responsabilidades é quais são os nossos nomes. Não precisa, teoricamente, colocar os nomes, tá? Isso aqui é uma sugestão. Mas, principalmente aqui, quais são os papéis que temos dentro da equipe? Pede para eles pegarem os post-its laranjinhas e irem descrevendo aqui. Nós temos habilidades de teste de software, nós temos habilidades de desenvolvimento back-end, desenvolvimento front-end. Calma que se você não está familiarizado com essas palavras, com esses cargos, essas funções aí, isso vem da área de tecnologia. Eu vou deixar uma breve descrição aqui embaixo para te ajudar. Mas vamos lá.
Então, se nós temos habilidades de gerenciamento, se nós temos habilidades de comunicação, então tudo aquilo que nós temos como time de forma individual e de forma colaborativa, coletiva, nós vamos colocar aqui para saber quais são os nossos papéis e quais são as nossas habilidades. Aqui entra aquela parte que eu falei, que a Team Building ajuda a definir se nós temos ou não as habilidades necessárias para atingir os nossos objetivos. Então, depois disso, nós vamos agora para o 5. Primeiro nós vamos para as regras e atividades. Aqui então, quais são as regras que nós queremos introduzir nesse grupo? Como nos comunicamos e mantemos todos atualizados? Como tomamos decisões? Como podemos executar e avaliar o que fazemos? Então aqui são algumas regras que nós vamos definir. Por exemplo, a gente vai utilizar o Google Meeting para a comunicação geral do time. Não, a gente tem lá, a minha empresa usa o Teams, Microsoft Teams. Então nós vamos utilizar lá para ser a nossa comunicação interna do time. Com o nosso cliente nós vamos utilizar o Zoom. Sabe? Algo nesse sentido. São as regras, algumas coisas que todos vão saber onde procurar, o que fazer. No Google Drive é onde nós vamos anexar todos os documentos do nosso produto. Tudo aquilo que é regra de negócio, enfim. Então, são regras, são atividades que nós vamos colocar aqui nesse quadrante de regras e atividades. E o time todo junto define, então, depois disso, um propósito. Aqui eu deixei um exemplo que, geralmente, o time costuma colocar algo parecido com isso, que é a satisfação do nosso cliente e do time através da qualidade das nossas entregas. Esse é um propósito em comum do time. Então aqui também você define junto com o time e peça para que eles avaliem. Você pode trazer uma sugestão, como eu trouxe aqui para essa nossa aula, e ficar bem à vontade. E depois disso a gente finaliza então o nosso canvas do Team Building. Depois nós vamos para a parte onde nós vamos montar os nossos acordos, os acordos do time, principalmente no que diz respeito às dinâmicas e às cerimônias da agilidade, onde nós temos a daily, a review, a retrospectiva, refinamento e a planning. Depois disso aqui, quando temos mais de um time, quando estamos cuidando de mais de um time que cuida aí do mesmo produto ou do mesmo cliente, do mesmo projeto, nós temos então uma weekly, que é como se fosse uma daily, só que é semanalmente, uma vez por semana, geral, então com os 2 times ou 3 times, enfim, seja lá quantos times você está cuidando. Uma review interna, que é a review geralmente é uma revisão da nossa sprint com o nosso cliente participando, e a review interna é sem o nosso cliente participando. Uma retrospectiva geral, então com os 2 times juntos, ou com os X times juntos, e aqui alguma outra que você julgar necessário. Como eu falei, se você é meu aluno da comunidade EduFlow e ainda não chegou nessa aula onde eu explico todas essas dinâmicas, todas essas cerimônias, vai ser no próximo módulo onde nós vamos detalhar todas elas. Se você ainda não é meu aluno, calma que logo mais nós vamos abrir aí uma turma nova. E você vai ficar por dentro de tudo isso aqui, vai dominar a agilidade de uma vez por todas. Finalizando aqui, depois que o time definiu quais são os horários dessas agendas, quais são os horários dessas dinâmicas, dessas cerimônias aqui da agilidade, nós vamos fazer um check-out, que é muito igual o nosso check-in. Só que agora é como que o time está saindo. Qual que é o sentimento do time depois de finalizar essa team building? Então você pede para eles da mesma forma pegar cada um aqui um post-itzinho desse verde redondinho e colocar em cima da carinha que representa aqui qual é o sentimento de cada um deles. Depois disso é a última parte, que é a parte do feedback. Aqui você explica para ele o seguinte: o que você achou dos 2 dias de workshop? Que na verdade nós não precisamos levar 2 dias, né? Mas aqui acabou ficando o título aqui, o texto. Você pode alterar também quando for rodar aí com a sua equipe. Então fale assim para eles: inicie refletindo sobre o workshop, sobre essa dinâmica de team building e utilize os post-its para nos contar. Então aqui nós temos o embaixo aqui o vermelhinho. O que pena é, nossa, o que a pessoa achou ruim, o que ela não gostou dentro aqui da team building. Então peça para ela escrever e dar o feedback dela. O que tal são sugestões aqui nos amarelinhos, então é que tal que tenha tal coisa, que tal fazermos diferente tal coisa, tal atividade. Então aqui nos amarelinhos também peço para cada time, para cada membro do time fazer essa parte aí. E o que bom é tudo aquilo que ela gostou. São os elogios para alguém, é tudo aquilo que ela gostou, então tudo aquilo que ela gostaria de elogiar que teve aqui nessa nossa dinâmica de team build. E com isso nós acabamos aqui e finalizamos então a nossa dinâmica, a nossa team building para construção aí do nosso time top. Aqui em cima nós temos um manualzinho de instruções
mais detalhado. Eu já deixei aqui para você conseguir olhar. Então aqui é sobre o Team Canvas, é a base do Team Canvas, onde você pode ler esse materialzinho aqui para te ajudar ainda mais a entender e a identificar a como executar e como fazer uma excelente team building. Então, a aula de hoje vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. E lembrando, toda terça-feira às 19h57 nós estaremos aqui para te ensinar um pouco mais sobre agilidade. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, curte, comenta, compartilha, que eu vou ter o maior prazer em ver o que você está achando aqui das nossas aulas. Te vejo na próxima semana.